Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Rodrigo, professor de vocês, Sociologia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reestruturação produtiva, né? Como vocês puderam ver. Reestruturação produtiva, o próprio nome já está dizendo, né? É uma reestruturação da forma de produção, né? Uma forma de reestruturar, uma forma de reorganizar a produção de mercadorias, a produção de produtos, né, como os produtos são produzidos no nosso mundo, né, no capitalismo. Mas, para a gente entender um pouquinho, né, como são feitas as mercadorias, a gente tem que entender um conceito super importante, né, que é uma política social, uma política econômica, que é o neoliberalismo. Né? Eu trouxe essa tabelona bem grande para vocês aqui. Não precisa decorar tudo isso, tá? Mas vocês conseguirem entender o que a gente está falando quando a gente fala de neoliberalismo. Por que precisa entender o neoliberalismo? Para entender as reorganizações da produção. A gente pode pensar a partir da década de 80, mas mais forte da década de 90, né? Então a reestruturação produtiva, que é uma forma de organizar o mundo do trabalho, ela está muito conectada, né, com uma outra forma que surgiu, uma outra forma política e econômica de pensar o mundo, né, que é o neoliberalismo, a partir da década de 70. Então são duas coisas conectadas, tá? Então, na verdade, a aula de hoje é sobre trabalho, vai falar sobre a forma como são produzidas as mercadorias hoje, atualmente, a partir da década de 90, 80, 90, né, é aquilo que a gente chama de reestruturação produtiva. Mas vocês vão precisar primeiro entender o que é neoliberalismo. E para entender neoliberalismo, a gente precisa entender o que é o liberalismo, né? Entender o que veio antes do liberalismo. Então veja, pelo que eu estou mostrando aí, né, a gente tem um Estado liberal, vamos começar de baixo para cima, a gente tem um Estado neoliberal, né? Antes dele veio o Estado de bem-estar social e antes dele o Estado liberal. Eu acho um pouco provável que no Enem caia exatamente peça uma definição rápida e direta do que é isso. Mas no Enem eles podem pedir para vocês fazerem essas conexões, né? Vocês têm que tentar entender, por exemplo, como que quais as características do neoliberalismo e como isso influencia na vida de vocês ou na vida de algum país, por exemplo. Então, vamos tentar entender o que a gente está falando sobre quando a gente fala de neoliberalismo, tentar entender primeiro o que é o liberalismo, tá? Então o liberalismo é uma política, o Estado liberal, né? É uma política econômica, uma política social, né? Onde existe uma liberdade política e econômica. O que isso quer dizer? A gente está pensando na Revolução Industrial, primeira Revolução Industrial, 1750. A gente está pensando ali na Revolução Francesa, né? Onde a burguesia tomou o poder, né? Então a burguesia está querendo colocar o seu modo de produção de mercadorias, está querendo fazer com que a revolução industrial aconteça em todos os países, né? Em que haja uma liberdade para isso, né? Então, primeira característica do Estado liberal é a defesa da propriedade privada, né? A burguesia sempre defendeu a propriedade privada. A burguesia são as pessoas que têm os meios de produção, são as pessoas que têm as terras, as pessoas que têm as ferramentas, as máquinas, as indústrias, os donos das indústrias, os empresários, enfim. Então vai defender essa propriedade privada, nada de coletividade, né? Tudo propriedade privada. Vai defender a liberdade econômica e o livre mercado, então cada um vai poder comercializar o que quiser, da forma que quiser, né? Terceira característica, a mínima participação do Estado nos assuntos econômicos da nação. Então o governo é bastante limitado, né? Então quem vai assumir o governo não pode colocar nenhuma lei, por exemplo, fazer uma sanção a respeito dos assuntos econômicos de um país, né? E a quarta característica é a igualdade perante a lei. Bom, as pessoas são todas iguais perante a lei, têm direito a uma justiça mais igualitária, né? Pensando principalmente isso, porque antes, né, de se instituir o Estado-nação, antes da Revolução Burguesa, né, que é a Revolução Francesa, a Revolução Americana, a gente tinha monarquia, né? A gente tinha os estados absolutistas. Então, pensar que a igualdade, todos somos iguais perante a lei, é algo legal, né? É algo que vai criticar aí a monarquia. Entretanto, a gente tem que lembrar que quem fez essa revolução foi a burguesia.
foi a classe das pessoas mais ricas, dos empresários, né, dos capitalistas. E esse discurso ele está muito preocupado em defender os capitalistas. Então, igualdade perante a lei, né? Mas a gente está pensando ainda assim, né, nas pessoas mais ricas, né? Bom, por que então vocês podem ver que mudou, né? Então a gente tem com a Revolução Francesa esse Estado liberal, essa forma de pensar a política social, a política, a política social, a política econômica, né? Aí o que aconteceu? Por que isso mudou? Porque em 1929 a gente teve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? E os Estados Unidos entraram numa recessão muito intensa, né? Eles estavam produzindo pouco, consumindo muito pouco, né? Muitas pessoas, inclusive essas pessoas muito ricas, né? Perderam tudo que elas tinham, né? E o Estado, então, precisou entrar, o país, né? A nação, o Estado-nação, precisou entrar com dinheiro, precisou ajudar, vamos pensar assim, né? E garantir alguns direitos básicos, né? Alguns direitos sociais básicos para a sociedade. Então mudou a forma, a política social e a política econômica, que a gente chama de estado de bem-estar social. Então, definição: o Estado assume a responsabilidade de garantir o bem-estar da população através de medidas ativas. Então, lembra que lá em cima, ó, no Estado liberal, a gente tem a característica 3, né? O governo é limitado. O governo tem limites, tem alguns limites para interferir na vida da população. Já no estado de bem-estar social, não. O Estado vai intervir. Olha ali, ó, característica 1 do estado de bem-estar social. Intervenção do Estado na economia. O Estado, então, começa a regular, né, a economia. Ali embaixo também, então, lá, regulação das relações comerciais. Vai estabelecer preço, né? Vai estabelecer o que é justo e o que não é, né? Salário mínimo, por exemplo, né? Estado como provedor de direitos sociais. Então é aí que surgem as ideias, né? De que todo mundo tem direito à moradia, saúde pública, né? No Brasil a gente tem o SUS, por exemplo, né? Os direitos trabalhistas, a característica 4, né? Direito ao trabalho, direito à liberdade de escolher o trabalho, mas também todo mundo tem direito ao trabalho. A gente pode pensar em 13º, férias remuneradas, né? Tirar licença para maternidade, enfim, né? Esse é o momento que o Estado então vai interferir e vai pensar nesses direitos sociais, né? O que acontece a partir da década de 70, que também é um marco aí, né? Ali coloquei a crise do petróleo, na década de 70, né? O estado de bem-estar social começa a mudar. Então, a política, as pessoas mais ricas, os governos começam a intervir menos na economia, né? Tem uma regulação menor, né? Fazer com que o Estado seja menos provedor desses direitos, né? A gente começa a pensar em privatizações. E aí, pensar no Brasil, na década de 90, a gente começa a pensar em privatização de forma muito mais forte, né? Privatização, terceirização, por exemplo, né? Então, o Estado neoliberal defende a não participação do Estado na economia. Então, de novo, a gente volta, né, lá para aquela ideia do Estado liberal de novo, né? Então, a não participação do Estado na economia. Então, algumas características: mínima participação estatal nos rumos da economia de um país e no mercado de trabalho. 2. Política de privatização das empresas estatais. O que são empresas estatais, né? São empresas do Estado. Então a gente começa a pegar as empresas do Estado, né, do país, e privatizar, colocar na mão de pessoas que vão comprar essa empresa, né? Pessoas ricas, né? 3. Livre circulação de capitais internacionais com ênfase na globalização. Então veja, a gente está pensando aí, né, já em globalização, por exemplo, né? Pensando na década de 80, né, 90, principalmente de forma mais forte, né? Começa a surgir as multinacionais, né? Abertura econômica para a entrada de multinacionais, então empresas que são globais, né? Então a gente começa a pensar também a gente começa a pensar em internet, por exemplo, né? Telecomunicações, diminuição, por exemplo, né? Das distâncias, o barateamento das passagens aéreas, por exemplo, né? Enfim, a gente começa é o momento que a globalização surge, que essas empresas acabam se tornando globais, né? E o que a gente chama de adoção de medidas contra o protecionismo
econômico, característica 5. Isso quer dizer o quê, né? Que protecionismo contra o protecionismo econômico. O que é protecionismo econômico? Protecionismo econômico, quando eu vou proteger, protecionismo pode pensar de proteção, proteger, né? Economicamente. Então a gente volta lá para cima de novo, né? Medidas contra isso. Então o Estado não vai mais estabelecer medidas para proteger um país ou para criar leis econômicas, né? Então quem vai fazer isso, quem vai regular são as empresas, tá? Então vocês precisam entender isso, para quando a gente começar a pensar a reestruturação produtiva, a gente tem, para pensar a reestruturação produtiva, a gente pensa no neoliberalismo, no Estado neoliberal. Então não esqueça essas palavras, elas são super importantes, tá? Neoliberalismo, Estado neoliberal, reestruturação produtiva, reestruturação, reorganização, né, produtiva da forma de produzir as mercadorias, produzir um produto, tá? Então ali, ó, a partir da década de 70, no Brasil muito mais forte década de 90, né? Então tem uma outra, então a gente aqui eu estou mostrando para vocês a economia, né? A economia, as políticas sociais, como o Estado se comporta, né? Tô falando das empresas. Agora a gente quero mostrar para vocês como que o trabalho foi organizado, né? Então estou falando aqui de políticas econômicas e sociais, né? Estou falando como o Estado se organiza, mas eu vou falar como que o trabalho está organizado. Mas para isso eu queria fazer só uma pequena retomada na última aula nossa, né? Quem não assistiu tem que assistir aí, que eu vou falar da revolução na forma de produção de mercadorias, né? Eu falei do artesanato, manufatura e maquinaria. Então a gente sai lá do artesanato, né? Ali a foto, não se esqueçam dessa foto, né? Onde tem um artesão ali fazendo o sapato dele, na casa dele, com as ferramentas dele, né? Para ele usar, até a introdução de muitas máquinas cada vez maiores, ferramentas vão ficando cada vez mais complexas, né? Os artesãos estão saindo das suas casas, indo para grandes galpões, até quando a gente chega ali no século XVIII, no tipo de produção que a gente chama de maquinaria, né? Na Revolução Industrial, né? A indústria toma um fôlego, né? E aí então a gente vê o surgimento das grandes indústrias, dos grandes galpões, das grandes fábricas, né? Onde o trabalhador, a função dele não é mais produzir uma mercadoria, ainda mais uma mercadoria que ele precise, ele vai produzir algo que ele nem sabe direito o que é uma mercadoria, né? E ele talvez nunca volte para ele essa mercadoria, ele vai perder o controle da sua produção, tá? Então já fiz essa aula, essa é uma revisão, mas tem que entender esse processo, né? Da perda do controle, né? Da forma de produção dessa mercadoria pelos trabalhadores. Então o trabalhador, ele não sabe mais o que ele está fazendo, né? E aí eu mostrei isso, essa tabela vai até 1750 mais ou menos. Eu estou mostrando, né, 1800, né, já pensando na primeira revolução industrial, até 1850, né, no século XIX, por aí. No finalzinho do século XIX, começo do século XX, 1870, 1900, com mais fôlego 1910, 1920, eu também já falei para vocês isso, Taylorismo e Fordismo, né? O controle do tempo, fragmentação do trabalho, o funcionário depende de acordo com o que produz. No Fordismo, pós Segunda Guerra Mundial, né? A gente vai ver lá muitos produtos pouco variados, né? Produção em larga escala, em série, né? Direcionados para o consumo, não para as necessidades humanas. Isso vai até a década de 80, né? Pós década de 80 tem um outro nome, que a gente vai ver logo em seguida. Mas até aqui, vocês precisam entender isso, né? Eu trouxe 3 características importantes dessa forma de produzir mercadorias, né? Que é a perda do controle, né? dos trabalhadores em relação àquilo que eles produzem. Colocar sempre muitas máquinas, a introdução de máquinas, né? E sempre substituir máquinas menos eficientes por máquinas mais eficientes, máquinas que produzam mais mercadorias em menos tempo, que vai substituir a mão de obra e aumentar ao máximo o lucro dos capitalistas e dos empresários, né? Então essa é uma característica do capitalismo, do trabalho do capitalismo, até a gente está pensando aqui até mais ou menos década de 80. Essa forma de produção do capitalismo, ela ainda vai continuar, mas ela vai ser reestruturada, ela vai ser organizada. Reestruturação é isso, organização, né? Eu vou reorganizar.
né? Estruturar é organizar. Então, reestruturação produtiva, vou reorganizar a forma como eu vou produzir as coisas, né? Os produtos, as mercadorias. Mas ainda essas características se mantêm. É isso que há de comum em todos os processos trabalhistas, né? Todo esse processo de trabalho, todo esse processo de produção de mercadorias, né? Sempre substituição por máquina, substituição da mão de obra. O trabalhador vai perdendo o controle do que ele está fazendo, perdendo a capacidade política dele e aumentando os lucros, tá? Então, como que foi a reestruturação política, a reestruturação produtiva a partir da década de 80? É aquilo que a gente chama de toyotismo. Vou até voltar ali, né? A gente está falando de taylorismo, de fordismo, né? E agora a gente está falando então do taylorismo, uma outra forma de organizar a produção. Vamos ver algumas características, né? Lembrando, isso daí é a partir da década de 80, tá? 80, 90 no Brasil. A gente pode pensar até 70, né? Mas com mais fôlego 80 e 90. E se mantém até hoje, né? Então, o toyotismo, características. Se vocês lerem isso, gente, polivalência do trabalhador é década de 70, mas com mais certeza 80, 90, né? Polivalência do trabalhador, o que é isso? Quer dizer que um empregado opera várias máquinas. Poli, né? Muitas, né? Poli é muitas, né? Polivalência dos trabalhadores. Então, um empregado, um trabalhador, vai operar várias máquinas. Aquilo que a gente falou lá no começo, né? Uma única pessoa tá mexendo em várias máquinas, né? Vai ter que trabalhar em várias máquinas, vai ter que trabalhar no ritmo das máquinas, né? Estoque mínimo, isso também é uma característica super importante do toyotismo, né? Então eu não produzo mais um monte de mercadoria para vender. Inclusive eu posso fazer até o contrário, né? Que é o just in time aí, né? O produzir em menor tempo possível, né? Às vezes eu vou vender sem eu ter o produto feito. Às vezes vamos supor, vai ter um lançamento, né? Pré-lançamento, você compra alguma coisa, não está nem lançado ainda, né? Então você já compra, então isso é importante, né? O estoque mínimo, vou ter menos estoque, né? E vou produzir o mais rápido possível, né? No menor tempo, né? E a flexibilização do trabalho, ou seja, só se produz o que foi vendido, né? Flexibilização do trabalho, a gente vai falar muito sobre isso ainda. Então é um fenômeno de expansão capitalista após a década de 70. Vejam, isso aqui vocês vão aprender bastante na geografia, precisa decorar todas essas características e tal. O que é importante para a sociologia? Né? Aquelas 3 características que eu falei, mais agora, mais recentemente, né? Mais atual, mais década de 90, a gente pode pensar no Brasil, né? Um trabalhador trabalhando em vários postos, né? Produzindo, a empresa produzindo o mínimo, às vezes se produz por demanda, quanto pedem. Então eu vou pagar o trabalhador por demanda. Pode ser que mês que vem eu não pague nada para ele, né? Pode ser que mês que vem eu tenho que chamar mais pessoas, né? Mais importante nessa aula de sociologia, além de fazer uma interlocução, né, tem que fazer uma relação com a geografia, é que vocês entendam essa mudança no mundo do trabalho. Eu até coloquei lá em cima, na década de 90 aqui no Brasil, né? E são essas características importantes para a sociologia, para pensar o trabalho, né? Ali, ó, aumento da produtividade. Então, a partir da década de 90, a gente vem produzindo muito mais produtos. Muito produto, né? Ou seja, diminuição do tempo do trabalho por unidade produzida. Então, você produz uma cadeira, uma mesa, um sapato de forma muito mais rápida, né? Isso é muito década de 90. Elevação da jornada de trabalho. Então, vou trabalhar muito mais. Diminuição dos postos de trabalho, aí que eu falei, né? Os postos de trabalho, eu vou substituir a mão de obra de uma pessoa por uma máquina, por exemplo. Dentro da minha empresa vão ter menos postos de trabalho, então eu empregava 1000 pessoas, hoje eu emprego 20, por exemplo, pelo bem menos, né? E eu produzo muito mais, olha que doideira, eu emprego menos pessoas e eu produzo muito mais, né? Por quê? Né? Porque eu vou aumentar a produtividade, né? Vou ser mais racional, vou colocar mais máquinas, né? Vou trabalhar 24 horas minha empresa, a máquina vai ficar 24 horas trabalhando. Direitos flexíveis, isso é muito importante para a sociologia. A força de trabalho submetida à necessidade do consumidor. Então veja, os meus direitos, eu não tenho mais meu emprego garantido. Eu trabalho por demanda. A gente pode pensar um Uber, alguma coisa assim, né? Então eu trabalho por demanda. Eu trabalho, os meus direitos estão garantidos esse mês. Mês que vem eu tenho um contrato de um mês. Mês que vem pode ser que eu não tenha mais trabalho, né?
Aumento, então, do trabalho precarizado, alguns exemplos de trabalho precarizado. Aí sim, isso pode ser que caia no Enem dessa forma, né? Vai falar de trabalho informal. E tem uma resposta que é trabalho precarizado, tá certo? É isso, né? Então, trabalho informal, autônomo, terceirizados, terceiro setor, né? Então, são formas de trabalho precarizado, né? Trabalho informal, né? O trabalho só por um contrato, né? Eu trabalho por um... Eu não tenho nem contrato, na verdade, né? O trabalho informal não tem nem contrato. Eu vou lá, trabalho, não tenho direito nenhum. Ou o autônomo, às vezes, tem, né? Um contrato. Mas não é uma CLT, não é garantido. É só por um tempo, por um mês, 2 meses, né? Terceirizados, né? Então, em vez de eu ter uma empresa que eu contrato todo mundo, eu contrato outras empresas que vão trabalhar para mim, né? Isso faz o quê? Faz com que os trabalhadores se tornem mais desunidos, porque cada um trabalha numa empresa, apesar de trabalhar dentro da mesma empresa, né? E o terceiro setor aí, que é o setor de serviços, né? Então, que a gente chama de setor de serviços, hotelaria, turismo, né? Então, serviço, por exemplo, de restaurante, enfim, né? Chama terceiro setor de serviços, né? Então, esse é um trabalho bastante precarizado, né? Que a gente chama. A ausência de vínculo trabalhista, tudo que eu falei até agora, né? Muita instabilidade e intensificação do controle ou a gestão pelo medo. Então você vai produzir porque você tem medo de ser mandado embora. E se você sabe que se você for mandado embora, muitas pessoas vão entrar no seu lugar, né? Então ali, para finalizar, ampliação das desigualdades sociais, da pobreza e da exclusão. Isso é uma característica forte da década de 90 no Brasil, principalmente, né? A terceirização, por exemplo, é super comum. Eu trouxe alguns exemplos que a gente pode cair no Enem, que eu estou pensando a uberização e a ideia do home office, né, trabalhar em casa. Por que a gente pode falar que é uma ampliação das desigualdades sociais, né? Porque a gente pode falar que é o trabalho mais precarizado, né, uma gera instabilidade. Porque eu estou trabalhando na minha casa, eu estou gastando a energia da minha casa, eu estou pegando um espaço da minha casa que é meu, íntimo, pessoal, e transformando num espaço de uma empresa. Como se eu pegasse um espaço da minha casa e transformasse num espaço de uma empresa, né? Que é um espaço que poderia ser utilizado para mim, para minha diversão, né? Então, o home office tem essa característica, né? Da empresa economizar, porque você não vai estar lá, você não vai estar gastando energia, você não vai estar gastando espaço na empresa, a empresa pode diminuir, enxugar, pode mudar de lugar, inclusive. E esse gasto vai para a mão do trabalhador, né? Ele vai ter que pagar isso. Então tem que lembrar disso no Enem, né? Talvez essa seja uma coisa legal para se pensar, fazer essa crítica. E a uberização vem do Uber, né? Eu trabalho por encomenda, eu trabalho por quem me chamar, entendeu? Mas a gente pode pensar esse processo em várias esferas, por exemplo, o trabalhador, o professor, por exemplo, né? A questão da uberização, né? Às vezes tem muitas plataformas que você chega lá e contrata o professor por meia hora, por exemplo, né? Então tem uma estabilidade também ali, né? Uma ausência de um vínculo trabalhista, né? Então vamos supor, se eu sou Uber e eu bater meu carro, quem paga meu carro? Eu vou ter que arcar com as consequências, né? Se eu me acidentar e não puder trabalhar, eu vou arcar com as consequências, eu não tenho estabilidade nenhuma. Então veja, a gente tem uma relação aí que vem desde o começo do mundo do trabalho, no capitalismo, né? Desde o fim do artesanato, e ela só vai se intensificando. Atualmente já tem uma outra forma, uma outra roupagem, a gente pode dizer assim, né? Mas a ideia principal para a sociologia é o trabalho se tornar cada vez mais precarizado, né? Onde essas desigualdades sociais são ampliadas, onde a pobreza é maior, onde a exclusão é maior, onde as pessoas mais ricas ganham mais, né? Os empresários ganham mais, a gente sempre pensa nisso, e o trabalhador está sempre arcando com as despesas, né? Essa é a ideia de uma empresa, né? A ideia do trabalho no capitalismo. Então eu coloquei o toyotismo ali para vocês lembrarem, né? Mas a sociologia está pensando, por exemplo, em flexibilização do trabalho, o trabalho precarizado, do aumento da produtividade com menos postos de trabalho, tá bom? Pensando essas desigualdades. Bom, então é isso, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.